Que alegria estar aqui. Eu me sinto muito em casa aqui, né? Eu não canso de agradecer a Deus por ter preparado para nós, ter permitido que nós viéssemos fazer parte de uma igreja que tem avançado em visão, em fé, em comunhão, em reino de Deus. Eu queria te dizer que, se você ainda não percebeu isso, com toda a intensidade do que está acontecendo, eu queria te dizer que você está fazendo parte de uma grande revolução da parte de Deus em Muriaé. Amém? Você pode levantar a sua voz em gratidão a Deus e dizer: Senhor, obrigada por me fazer participante desse momento do teu reino, nesse lugar, nessa cidade. Você pode dizer uma palavra de gratidão ao Senhor. Você pode dizer o quanto é bom fazer parte. Você pode pedir para Deus nessa noite: eu quero ser uma obra viva tua sobre esse lugar, Senhor. Eu quero ver as tuas obras se manifestando através da minha vida. Não se canse de falar isso, meu irmão, minha irmã. Deus tem algo maravilhoso para realizar através de nós aqui nessa cidade. Amém? Os campos estão brancos, a seara está pronta. O Senhor só precisa que a gente se levante e se disponibilize a obedecer a voz dEle, a ouvir a voz dEle, a entender o que Ele quer fazer nessa cidade. E é através da minha vida e da sua vida que Deus vai fazer. E eu vou te falar a respeito de um homem que Deus mudou a história do mundo a partir desse homem. E eu quero que a partir desse homem você seja completamente impactado para viver o que esse homem viveu. Amém? Vamos ficar de pé. Eu te convido a abrir a Bíblia em Gênesis 12, 1. É alguém tão conhecido nosso. Gênesis 12, 1. 1 e 2. Nós vamos falar sobre Abraão. Amém? Vamos lá então. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Amém? Sê tu uma bênção. Pode sentar. Abraão era filho de Terá. E eles eram de um lugar idólatra, mas eram pessoas muito ricas. E o pai de Abraão, ele sai da terra dele em direção a Canaã, mas ele para em Harã, e ali ele fica, e ali ele morre. E eu fico imaginando a história de Abraão. A gente pensa assim: Abraão foi um escolhido de Deus, Abraão foi alguém que Deus disse: eu quero Abraão. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que Deus quer cada um de nós. Deus não é um Deus que escolhe uma pessoa e diz: eu só quero aquela pessoa. Eu imagino que Deus, na época em que ele buscava Abraão, ele buscava uma pessoa que tivesse um coração disponível para servir a ele, para obedecer e para cumprir o chamado que Deus tinha para revelar sobre a terra. Eu imagino que Deus talvez tenha buscado várias pessoas. Não fosse, talvez Deus tenha ido vamos imaginar, né? Um Sebastião, você quer ir comigo? Não, Senhor, eu não posso, porque eu tenho muito dinheiro. A gente vê essas histórias todas na palavra de Deus. O Senhor chamando pessoas e pessoas recuando o chamado de Deus. Mas de repente Deus vai até Abraão, um homem rico, bem estabelecido sobre uma terra, mas que tinha sede de Deus, que queria conhecer o Deus vivo, que tinha um coração disponível para ouvir a voz de Deus. E Deus fala: Abraão. E Deus fala: opa, eu estou aqui, Senhor, pode falar comigo. Fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E Deus fala: Abraão, larga tudo.
Larga tudo que aí para trás, a tua família, a tua segurança, a tua estabilidade, o teu aconchego, a tua zona de conforto e vai para a terra que eu vou te mostrar. É engraçado, porque a gente vive muito isso lá em casa, né? Os nossos filhos largaram tudo e foram embora. E a gente falou, vai cumprir o chamado de Deus na sua vida. Se é para ir, vai. Deus chamou, vai. E Abraão vai embora daquela terra. Eu estava lendo, gente, Abraão percorreu 2.400 quilômetros mais ou menos. Alguém tem ideia do que é isso? Não foi numa moto, não foi num avião, não foi numa bicicleta, a pé. A pé, caminhando na direção da promessa de Deus. Mas Abraão não viu distância, Abraão não teve medo, Abraão confiou naquele que fez a promessa, porque aquele que fez a promessa vai cumprir. A palavra de Deus diz que toda promessa de Deus tem o amém e o sim dele. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Olha para o teu coração, lembra das promessas que Deus te fez. Creia nessas promessas e caminhe sobre essas promessas, porque o Deus que prometeu vai cumprir. Espera o tempo de Deus, mas confia nele, caminha na direção que ele tem te dado. E Abraão vai na direção de Deus, na direção da promessa de Deus. Abraão não só ouve a voz de Deus, a promessa de Deus, mas Abraão atenta para a promessa de Deus e obedece. Porque muitas vezes a gente pode até ouvir. Oh, que bacana, Deus falou isso comigo, né? A gente anota as promessas que Deus falou conosco. Mas a gente caminhou na direção do cumprimento dessa promessa. A gente se dispôs a sair andando debaixo da direção de Deus. E a direção de Deus traz para nós paz no nosso coração, tranquilidade no meio das lutas, certeza da presença de Deus, confiança naquele que fez a promessa. A gente às vezes imagina que se Deus prometeu vai ser tudo tão fácil. Está tranquilo, não vai ter problema, não vai ter oposição, não vai ter luta, não vai ter confusão, não vai ter divisão. Vamos embora. Aí na primeira dificuldade, a gente quer recuar. Abraão não recuou nunca, 1 milímetro daquilo que Deus mandou ele fazer. Ele vai seguindo em direção à promessa, lutando contra tudo. Mas a gente imagina assim, né, que Abraão foi bacana, Abraão, legal, Abraão não fez nada de errado. Gente, Abraão falhou algumas vezes, tá? Se você pegar, Abraão, primeiro, Deus fala assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. O que Abraão faz? Pega Ló, abraça Ló e vamos embora comigo, Ló. Mas era para ele sair sem ninguém da família dele, mas ele leva Ló com ele. E depois a gente vai ver questões que aconteceram com Ló, que ele vai falar, poxa, eu quero te dizer que não importa também. Se em algum momento você errar, se levanta e confia, se arrepende, mas continua confiando no Deus que te chamou. A caminhada até a terra prometida, você é tratado nesse período, você é provado nesse período, você é experimentado nesse período. E é claro que a gente vai falhar. Nós não deveríamos falhar? Verdade. Eu digo mais hoje para nós ainda, que nós temos o Espírito Santo de Deus, que nós temos a palavra de Deus que nos ensina, que nos aconselha, mas nós podemos falhar, pode acontecer a falha, mas se levanta em Deus, prossegue no destino da promessa, prossegue perseguindo a promessa que Deus fez para você. E Abraão, é muito engraçado porque o pai de Abraão, ele deveria ir até Canaã, mas ele para em Harã. E quando Abraão vai na direção da promessa de Deus, Abraão avança muito mais do que o pai dele. Pais, os nossos filhos têm que ir muito além do que nós fomos. Os nossos filhos, o Dani fala uma coisa que eu acho maravilhosa. O Dani fala assim, pai, mãe, vocês não são o teto aonde eu vou ficar debaixo. Vocês são
a ponta de onde eu parto para a minha caminhada. Eu tenho que ir além de vocês. Então, pais e mães, nós precisamos ser o lugar seguro de onde os nossos filhos partem, para ir muito além daquilo que a gente foi, para alcançar lugares que nós não alcançamos, para ir em áreas que nós nunca fomos, para sonhar sonhos que nós não sonhamos, para receber promessas de Deus muito além daquelas que nós recebemos. E Abraão vai além do pai dele, muito além. Abraão vai para a terra prometida. E é muito lindo, gente, porque em cada lugar que Abraão chega, Abraão levanta um altar a Deus. Qual foi o lugar que você já chegou, que você já levantou um altar a Deus? A nossa vida deve ser uma vida de altar constante a Deus. Tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, nós devemos devolver para Ele e falar: Senhor, foi o Senhor que me deu. Eu quero ser uma testemunha sua nesse mundo. Abraão levanta vários altares para Deus, inclusive para sacrificar aquilo que era a promessa de Deus. Deus ocupava um lugar tão precioso na vida de Abraão, e Abraão tinha tanta convicção na promessa que Deus tinha feito para ele, que quando Deus pede a promessa, o princípio da promessa, Abraão não hesita em entregar, porque ele sabia que aquele Deus que tinha feito a promessa era suficiente para ressuscitar o filho dele. E a promessa, como a gente falou nessa semana na célula, não era um filho, era uma multidão de descendentes. Isaac era só o começo da promessa, o princípio da promessa, porque a promessa seria famílias e famílias da terra. Nós somos frutos da promessa de Deus feita a Abraão. E Abraão ergue altares a Deus. Aonde ele chega, ele ergue um altar a Deus. Nunca se esqueça de a cada momento em que você vê a boa mão do Senhor se movendo em seu favor, e que essa convicção seja constante em nós, que os altares sejam erguidos de contínuo diante do Senhor, que a glória, a honra, a certeza de que há um Deus sobre nós seja levantado como um memorial na nossa vida, por onde nós passarmos. Amém? É muito engraçado porque Abraão erra algumas vezes, erra com Ló, com Sara, ele tenta ludibriar Faraó no Egito, Abimeleque, e aí, mas você vê que ele tenta dar um jeito. Com o próprio Ismael, eu estava comentando com a Mari, eu falei: Mari, como pode, né? Hoje a gente tem muitas consequências também daquela escolha errada, lá atrás de Sara, quando Abraão foi omisso e aceitou aquela intervenção de Sara, não confiou plenamente de que sairia do corpo dele o filho da promessa. Mas em todo tempo você vai ver Abraão rendido diante do Senhor. Em todo tempo. E uma coisa que me chama muita atenção é que chega um momento que os pastores de Ló e de Abraão começam a contender. E Abraão vira e fala assim: Ló, vamos fazer uma coisa? Não vamos entrar em confusão a gente. Faz o seguinte: escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aquele que confia em Deus não teme abrir mão de nada nessa vida. Sabe por quê? Porque ele sabe que tudo que ele vem de Deus. Tudo que ele tem vem de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus falou algo muito forte no meu coração. Não entre em contenda dentro da sua família. Não dispute nada com ninguém. Creia num Deus que se levanta em seu favor. Creia num Deus que vai te suprir em todas as suas necessidades. Se tiver que abrir mão de alguma coisa, abra mão de alguma coisa. Mas seja sempre um pacificador, seja sempre um reconciliador. A Bíblia diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos conferiu o ministério da reconciliação.
Quanta divisão a gente vê, às vezes, dentro de casa, dentro da família, com alguém, porque nós estamos agarrados a alguma coisa, mas muitas vezes Deus vai levar alguma coisa para te dar perfeita vontade dEle. Depois, mais tarde, você vai ver que foi uma péssima escolha de Ló. A boa escolha foi a de Abraão, de ouvir a voz de Deus e de obedecer a Deus, não importa o que Ló estava querendo. Ló aparentemente escolheu o melhor lugar, mas era o lugar da morte, era o lugar da tragédia, era o lugar onde ele se perdeu. Mas Abraão era um pacificador, Abraão era um reconciliador, Abraão era um homem que amava a Deus sobre todas as coisas. E logo depois, a gente vai ver um texto na palavra, onde Ló é levado cativo. Há uma guerra entre os reis, e Sodoma e Gomorra é dominado. Os reis de Sodoma e Gomorra morrem, e eles levam Ló cativo. E alguém chega para Abraão e fala assim: Abraão, teu sobrinho Ló foi levado cativo. Poxa, vamos pensar, né? A gente podia falar assim, na nossa humanidade, problema de Ló. Quem mandou ele se separar de mim? Agora está lá, ó, Deus está pesando a mão em cima dele. Falei, a justiça de Deus tarda, mas não falta. Ah lá, quero nem saber de Ló não, gente. Não vou me meter em confusão não, ele que se vire. Gente, a Bíblia diz que Abraão separa os 318 homens mais capazes que estavam com ele. E Abraão se envolve sim para salvar Ló. Abraão vai atrás de resgatar o sobrinho dele. Deixa Deus te usar para resgatar pessoas que se perderam no meio do caminho. Não se furte a isso. Eu estava lembrando quando Deus busca Caim, fala: Caim, aonde está o teu irmão Abel? Caim vira para Deus assim: eu lá sou tutor do meu irmão? Claro que era. Era sim. Era alguém que Deus queria que tivesse envolvido sim. Se não fosse, Deus não teria ido até Caim para chamar a atenção dele. Olha, separações em alguns momentos pode até acontecer, mas rupturas, eu ignorar a necessidade do meu irmão, isso não procede de Deus. Se você vê algum irmão caído, se você vê algum irmão cativo, vá atrás dele. Não deixe nenhuma raiz de amargura no seu coração contaminar aquilo que Deus fez em você. É lindo ver como Abraão consegue falar assim: não tem problema se Ló me abandonou, se Ló escolheu uma parte que era melhor. Eu sirvo a um Deus, esse Deus me ama, esse Deus me guarda, esse Deus tem me feito prosperar. Em cima desse Deus, sobre o cuidado desse Deus, eu vou ser participante do resgate desse meu sobrinho, desse meu irmão, desse meu pai, desse meu filho, desse meu marido, da minha esposa. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te levantar como alguém onde as pessoas olham e falam: o que tem nessa pessoa? Robinho outro dia falou assim, que ele estava num lugar, uma pessoa falou assim: você é crente, né, meu irmão? Queridos, a gente nem precisa falar que é crente. É só deixar Deus usar a nossa vida, para que as pessoas, as atitudes é que vão falar. Essa semana a gente estava vivendo uma situação difícil. E uma pessoa falou assim: eu não vou me meter nisso, porque essa pessoa vai falar um monte de besteira. Eu falei: querido, meu coração é um coração tranquilo. Ninguém pode me ofender, porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei o que Deus pensa a meu respeito. E é isso que Deus pede de nós. Seja sempre a palavra de conciliação. Seja sempre a palavra do acordo, seja sempre a palavra da vida, a palavra da bênção, a palavra da redenção, a palavra do resgate. E Abraão se levanta em favor de Ló, e Abraão resgata Ló. Devolve para Ló, a família de Ló, os bens de Ló. E mais tarde a gente vai ver Abraão intercedendo em favor de Ló, intercedendo em favor de Sodoma e Gomorra.
Queridos, a palavra de Deus diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Nós podemos ser servos, né? O Senhor nos chama para servir, para poder honrar o nome dEle. Mas como é maravilhoso receber um título de amigo. E Abraão, lá em Isaías 41:8, diz assim, 41:8, Isaías: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Que coisa maravilhosa ser chamado amigo de Deus. Eu ouvindo ontem uma ministração sobre aliança de sangue, eu estava ouvindo a Valnice falando sobre Deus fez uma aliança com Abraão. E quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, o final é um H, né? HN, é como se fosse o fôlego de Deus entrando em Abraão, a potência de Deus em Abraão. E ali Deus estava emprestando o nome dele para Abraão. E para Sara a mesma coisa. Você pode falar o seu nome e falar assim: eu sou Eunice de Jesus. Fala o seu nome e fala. É tão engraçado porque Deus depois fala assim também: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Queridos, nós estamos numa aliança com Deus em Jesus Cristo. A mesma aliança que Abraão fez lá com Deus naquele momento, nós temos hoje uma aliança perfeita, inquebrável, que Jesus realizou na cruz do Calvário, onde nós também somos chamados amigos de Deus. Jesus, em João 14:15, ele diz assim: eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Nós também somos chamados amigos de Deus, amigos de Jesus. O Senhor Jesus também deu o nome dele para nós, para que a gente caminhe sobre essa terra, nessa convicção de aliança que Abraão teve com Deus. Uma aliança que nos faz revelar o reino de Deus sobre essa terra, que nos faz erigir um altar para Deus em todo o tempo. A nossa vida deve ser um altar. A nossa casa, Deus escolheu habitar em nós. O Espírito Santo veio e habitou em nós, fez morada em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E esse templo é um altar erguido a Deus em todo o tempo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus nos chama de amigos, porque diz assim: o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas ao amigo se dá a conhecer o que vai ser feito. E é maravilhoso porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós não dependemos mais de ninguém para revelar algo no nosso coração, a não ser o Espírito Santo. A nossa vida com Deus é uma vida de busca individual. Se você quiser encontrar Deus, você vai encontrá-lo. Se você se deixar ser achado por Deus, Ele vai te encontrar e vai falar ao seu coração e vai revelar os segredos que estão na palavra dEle. É lindo porque você vai ver Abraão, Deus chegando assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão vai lá e se coloca em favor de Sodoma e Gomorra. Deus, se eu só encontrar 100, se eu só encontrar 50... O Senhor faz isso conosco, queridos. O nosso coração precisa estar atento em Deus, para perceber o que Deus está querendo falar ao nosso coração, nos levantando como intercessores nessa geração, como homens e mulheres que têm no seu coração revelados os segredos do Pai, para serem intercessores nessa geração, para manifestarem a vontade de Deus nessa geração. Servo e amigo de Deus. Esse era Abraão. Um servo e um amigo de Deus. Alguém que ouvia a voz de Deus e que obedecia a voz de Deus.
Esse é um convite de Deus para nós. Você quer ser um servo e um amigo de Deus? Servo porque nós obedecemos. Vai, eu vou. Faz, eu faço. Fala, eu falo. Né? Acolhe e eu acolho. E amigos, porque o Senhor tem revelado no nosso coração os seus segredos insondáveis. A sua palavra está diante de nós, todos os dias, revelando a vontade dEle. O mundo precisa disso. O mundo carece disso. As pessoas clamam por essa manifestação dos filhos de Deus. Por onde você andar, se levante como um servo e um amigo de Deus. Seja como Abraão. Em Abraão, todos reconheciam a bondade do Senhor. Em Abraão, todos viam um mover diferente na vida dele. Deve ser assim conosco também. Homens e mulheres, cheios de Deus, cheios da presença de Deus, que por onde andam, manifestam essa graça e essa bondade de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Você que está... A gente está transmitindo aqui? Não, né? Hoje não transmite. Amém. Você tem sido esse amigo de Deus? Você tem conhecido o coração de Deus? Abraão foi chamado por Deus. Abraão ouviu a voz de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor chama cada um de nós aqui. Tem nos chamado. O que tem nos feito resistir a esse chamado de Deus? Você tem resistido a esse chamado de Deus? Você tem ouvido Deus te chamar? Você tem discernido a voz de Deus no seu coração? Tem promessas de Deus para a sua vida? Se levanta na força desse Deus para que essas promessas se cumpram na sua vida. Uma vida de obediência. Uma vida de disposição em servir a Deus. Em seguir o caminho que o Senhor estabeleceu para você e para mim. Esse é o convite de Deus para nós nessa noite. Nesse fim de dia, né? De tarde, de domingo. Abraão deixou tudo para trás. O Senhor Jesus diz assim: se você quer me seguir, você largue tudo. E eu quero dizer para vocês que o largar tudo não é esquecer que você tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem família. Porque tem gente que acha que tem que abandonar mesmo. Não, a gente vê isso diferente na vida de Abraão, mas o largar tudo é ouvir a promessa de Deus e fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Seguir ouvindo a voz de Deus por onde você passar. Amém? Volta os teus olhos para Deus agora. E lembra as promessas que Ele fez para você. Você tem caminhado na direção dessa promessa? Você tem lembrado das promessas que Deus te fez e se mantido perseverando nelas? Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para nós. Não retroceda. Não olhe para trás. Não recue, avance. Você tem que ir além. Muito além. Eu digo que nós fomos além dos meus pais. E os nossos filhos estão indo além de nós. E os nossos netos vão além dos nossos filhos. Porque esse é o chamado de Deus para nós. Há uma urgência no mundo por amigos de Deus. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador. Glória a Deus. Mas eu atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua.
Você sabe, tem muita gente que tem uma visão de um Deus muito distante. De um Deus lá num trono, sublime, distante, que não se envolve conosco. Mas eu quero dizer que esse não é o Deus que eu conheço. Sim, Ele é entronizado sobre todas as coisas. Ele reina com força, com poder, com autoridade sobre a terra. Mas Ele é um Deus que escolheu morar dentro de mim. Escolheu morar dentro de você. Ele escolheu se mover através da sua vida. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer falar ao teu coração. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Muitas pessoas se escandalizam com isso. Ai, nossa, como você pode falar que eu estou apaixonada por Jesus? Mas é essa palavra mesmo que está na Bíblia. O Senhor se apaixona por nós e nós nos apaixonamos por Ele. Abraão era amigo de Deus, andava com Deus, falava com Deus, teve aliança com Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele quer ter esse relacionamento conosco, andar conosco todos os dias, falar conosco todos os dias, que nós nos apaixonemos por Ele e Ele se apaixona por nós. Esse é o convite de Deus. Deus quer quebrar todas as amarras da tradição, sabe? Que está em nós, que tem nos prendido num relacionamento distante dEle. Só uma vida apaixonada por Deus busca as pessoas para Deus. Uma vida que se apaixona por Deus vai gerar pessoas para Deus. Deus anseia por homens e mulheres apaixonados, por homens e mulheres cheios da presença dEle, conscientes dessa aliança eterna firmada em Jesus. Servo e amigo de Deus. Muita gente até assume a condição de servo, né? Muita gente se vê como servo. Mas muitas pessoas têm dificuldade de se verem como amigos de Deus. Jesus te chamou de meu amigo. O amigo, ele dá a conhecer todas as coisas. Queira esse relacionamento com Jesus. Se decida por ser amigo de Jesus, porque Ele já te elegeu como amigo dele. Amém? Levanta os teus braços agora. Levanta as tuas mãos e fala: Senhor Jesus, eu quero esse relacionamento de amizade, Senhor. Eu quero conhecer aquilo que vai no teu coração, Senhor. E eu me deixo ser conhecida pelo Senhor também. Sim, Senhor, eu quero ter esse relacionamento de intimidade contigo, Senhor. Usa, Deus, a nossa vida, Senhor. Usa, Espírito Santo. Ô Espírito Santo, gera homens e mulheres com essa convicção de serem amigos de Deus, como Abraão foi, Senhor. Um homem que andou debaixo da tua promessa, Senhor. Um homem que não retrocedeu em nenhum momento, Senhor. Um homem que revelava o Deus dos céus e da terra, Senhor, por onde ele passava. Oh, Senhor Jesus, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem sobre a vida de cada homem, de cada mulher aqui nessa tarde. Sobre a vida de cada criança, Senhor. De cada jovem, Senhor. De cada adolescente, Deus. Nós queremos viver um novo momento contigo, Senhor. Homens e mulheres apaixonados pelo Senhor. Homens e mulheres, Senhor, que andam segundo o teu coração, Pai. Faz isso, Espírito Santo. Vai falando ao coração de cada um aqui nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que essa convicção da aliança, Senhor, que o Senhor firmou conosco, Deus, nos sustente, Senhor. Nos leve, Senhor, a bom termo sobre essa terra, Pai. Ô, Senhor, que o mundo possa olhar para nós, filhos e filhas de Deus, e desejar conhecer esse Deus, Senhor, como nós conhecemos, Pai. Faz isso, Espírito Santo.
Em nome de Jesus, Senhor, cura toda ferida nessa noite, Senhor. Cura toda ferida, Senhor, que caia por terra agora, Senhor. Toda amargura, Senhor. Toda dor no coração, Senhor. Aqueles que são chamados pelo Senhor são feitos segundo a tua imagem e semelhança, Senhor. Assim como Abraão, Senhor, que a gente rompa com todas as nossas dores, Senhor, com todas as nossas dificuldades, Senhor. Nos faz conciliadores, Senhor. Nos faz pacificadores, Senhor. Eu declaro, Senhor, famílias restauradas, Senhor. Eu declaro relacionamento de pais e filhos sendo restaurados, Senhor. Relacionamento, Senhor, de marido e mulher sendo restaurado, Deus. Irmão, Senhor, caindo toda barreira nessa tarde, Senhor, nessa noite. Toda barreira de inimizade, Senhor. Todo sentimento de abandono, Senhor, caindo por terra, Deus. Ó, Senhor, nos faz instrumentos de reconciliação, Senhor. Nós queremos ser os pacificadores, Deus, que vão herdar o reino de Deus, Senhor. Faz isso conosco, Deus. Põe na nossa boca, Senhor, e no nosso coração, Deus, aquilo que impulsionava a vida de Abraão, Senhor. Aquilo que impulsionava a vida de Jesus, Senhor. Revelar o reino de Deus, Senhor. Revelar a beleza do Deus Todo-Poderoso, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Faz isso, Espírito Santo. Oh Deus, eu declaro uma palavra de reconciliação, Deus. Que os amigos de Deus aqui nessa noite, Deus. Que os amigos de Deus, Senhor, sigam, Deus, pelo caminho da promessa, Pai. Restaurando relacionamentos, Deus. Restaurando relacionamentos, Deus. Esperando o cumprimento da promessa, Deus. E sendo usados pelo Senhor no caminho do cumprimento da promessa, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, faz isso. Faz isso, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.